Olá, você que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos ao segundo episódio da sétima temporada de The 100. E que episódio foi esse, gente? O episódio da semana passada acabou focando bastante nos acontecimentos lá de Sanctum, e nessa semana aqui o foco foi todo na anomalia e no que aconteceu com a Octavia durante aquele tempo que ela passou dentro da anomalia quando ela foi atrás da Diosa. Isso tudo aconteceu lá na sexta temporada. Além delas, a gente também acompanhou o trio Hope, Gabriel e Echo, que entraram na anomalia no episódio passado. Mas a gente vai avançar com calma na análise desse episódio, porque nós tivemos várias informações e algumas respostas importantes aqui. Então a gente precisa ir com calma e recordar algumas informações para podermos entender melhor a trama dessa temporada e aonde isso tudo pode ir. Então o episódio começa no momento em que Octavia sai da anomalia, por assim dizer, e chega a esse lugar misterioso que mais lá pra frente do episódio a gente vai entender um pouco melhor do que se trata. A Octavia encontra a Diosa e na hora do parto dela a gente fica sabendo que o lapso de tempo entre o momento em que ela, a Diosa, entrou na anomalia e o momento em que a Octavia entrou, passaram-se 3 meses. A gente já sabia que existia essa diferença de tempo entre Sanctum e esse lugar para onde a anomalia leva as pessoas, e isso fica reforçado novamente aqui. E apesar de todos os esforços da Octavia para tentar voltar para os seus amigos, todas as tentativas dela são em vão. Então, como as três estão presas ali, a Octavia, a Diosa e a Hope, elas acabam convivendo como uma família naquele lugar. E eu tenho que dizer para vocês que foi bem bonito o modo como o episódio retratou isso, toda essa convivência dela, o crescimento da Hope, a Octavia sendo tratada como uma tia da Hope ou como uma irmã mais velha, então foi uma relação bem interessante da gente ver. Desde o parto da Hope, onde a Octavia coloca o dedo na boca da bebê para ela não chorar, assim como o Bellamy fez com ela quando a Octavia nasceu, até os momentos em que ela ensina a Hope a cultivar a terra e a Diosa também ensina a filha coisas básicas como a ler. Então, elas parecem realmente como uma família e foi bem legal ver como esses laços eles foram construídos durante os anos que elas ficaram ali. Então, foi uma coisa bem legal da gente ver. E uma coisa bem legal também que o episódio fez questão de ressaltar pra gente é que finalmente a Octavia conseguiu se livrar dos seus demônios, né? Ela conseguiu se livrar de toda aquela carga emocional que ela trazia, enfim, de tudo que ela viveu, de tudo que ela fez. E por causa da Hope e de tudo que ela viveu ali como tia da menina, agora ela entende todo o cuidado e preocupação do Bellamy. Então é uma outra coisa bem legal que o episódio traz pra gente, toda essa mudança, toda essa transformação que a Octavia passou, né? Esse amadurecimento dela em relação à vida. Então é bastante emocionante aquele momento em que ela escreve aquela carta pro Bellamy. É uma pena que essa carta nunca chegou a seu destino, né? Mas eu acredito que a Octavia ainda vai ter a chance dela de poder dizer isso pessoalmente para o irmão. E antes da gente comentar sobre os outros pontos importantes desse episódio, tenha em mente que nem a Diosa nem a Octavia sabiam onde elas estavam ou o que era a anomalia. Eu vou voltar a falar delas mais um pouquinho para frente, então guarda aí com você essa informação. Também vale lembrar que essa parte do episódio mostra o que já aconteceu. Como eu falei aqui no início, esses acontecimentos, desde que a Octavia chegou lá na anomalia com a Diosa, o nascimento da Hope, o crescimento da Hope, tudo isso é algo que já aconteceu ali na sexta temporada, ok? Então, nós já sabemos que a Octavia, de alguma forma, ela conseguiu voltar para Sanctum ali na sexta temporada. Enquanto que o momento em que nós vimos a Hope, o Gabriel e a Echo é o momento presente. Então, são de fato os acontecimentos da sétima temporada. E por falar neles, nesse episódio, a gente acompanha a Hope tentando explicar um pouco sobre ela e sobre o lugar onde ela cresceu. Ela tenta explicar um pouco sobre o que é a anomalia e também o que são aquelas pessoas lá com as roupas estranhas. Então, no decorrer do episódio, a gente consegue entender que aquele lugar é o planeta Beta. O Gabriel, ele cita isso lá no meio do episódio. A gente tem a Lua, que é Alpha, e esse lugar onde a Hope cresceu, né, onde ela nasceu e cresceu, é o planeta Beta, que ela batizou carinhosamente como o Anel no Céu quando ela era criança.
Outra coisa que agora sabemos é que esse lugar ele é utilizado como prisão. Bom, e quem utiliza o planeta Beta como prisão são aquelas pessoas lá com as roupas esquisitas, que a Hope chama de discípulos. E ela também cita aí um tal de Anders, que provavelmente deve ser o líder dessas pessoas e deve ser a pessoa que está aprisionando lá a mãe dela e também o Bellamy. E já sabemos também por que eles usam aquele capacete, né? Aquele traje todo e aquele capacete. Bom, aquele capacete nada mais é do que uma proteção contra a perda de memória quando você viaja pela anomalia. A gente já viu isso acontecer com a Hope e a Octavia quando elas entraram na anomalia, elas acabaram perdendo a memória. Então, para que isso não aconteça com eles, como muito provavelmente eles utilizam a anomalia como um meio de transporte corriqueiramente, então eles desenvolveram essa tecnologia para que isso não aconteça. Então agora vamos voltar a falar sobre elas, né? Sobre a Octavia e a Diosa. Bom, eventualmente, enquanto elas viviam ali naquele lugar, elas acabaram encontrando alguns corpos enterrados por ali com aqueles trajes. Então, por se tratar de um planeta prisão, por algum motivo ou outro, algumas pessoas nunca conseguiram sair dali. Então, elas já começam a sacar aí que podem existir pessoas perigosas à espreita delas. E por um azar do destino, né, a garrafa que Octavia jogou ali na anomalia, ali naquele lago, na esperança de que chegasse em Sanctum, acaba indo parar nas mãos dessa galera esquisita, que por sua vez eles chegam lá no planeta já ameaçando as duas. A Hope então consegue ficar ali escondida, enquanto que a Diosa e a Octavia são levadas embora. Elas são então sequestradas. A gente ainda não sabe quais são as intenções dessas pessoas, mas o fato é que agora a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu com elas, né? E qual a situação ali da Diosa nesse momento. A gente ainda não sabe exatamente também o que aconteceu depois desse sequestro, depois desse momento em que elas foram sequestradas, porque a Hope ainda era criança ali. Então, a gente deduz que se passou ainda um bom tempo até que a Hope pudesse ir para Sanctum lá levar a Octavia. Mas o que a gente sabe é que a Hope ela fez um acordo com esse tal de Anders para salvar a mãe, e para isso ela teria que levar até eles a Octavia. Então, lembra que a Octavia conseguiu voltar para Sanctum? Pois é, isso aí faz a gente entender que após elas serem sequestradas, a Octavia conseguiu fugir, né? Mas a Diosa não. Então, por isso a Hope teve que ir lá atrás dela em Sanctum. Mas a gente só consegue entender melhor essa coisa toda de viagem pela anomalia quando a Hope explica que, na verdade, ela é um meio de transporte. E como é que funciona isso? Bom, até o momento nós sabemos que existem pelo menos 3 estruturas, como aquela da casa abandonada. Tem uma estrutura lá em Sanctum, ou Alpha, outra estrutura em Beta, que é essa aí, do planeta onde a Hope nasceu, e tem também uma terceira estrutura nesse outro planeta chamado Bardo, esse planeta aí que a Hope cita. E é para lá onde eles levaram a Diosa, Octavia e também o Bellamy. A estrutura de Sanctum, ela leva até o planeta Beta, e a estrutura de Beta leva tanto a Sanctum quanto a Bardo. Então é como se o planeta Beta fosse uma ponte que fica entre esses dois lugares, de forma que você só consegue ir de Bardo a Sanctum e vice-versa se você passar primeiro por Beta. Então, resumidamente, para você poder viajar aí por essas estruturas, você precisa também de um código que é único para cada pessoa, como se fosse uma espécie aí de impressão digital. Mas então, como é que esse pessoal esquisito aí foi parar nesse planeta Bardo? Aqui nesse episódio a gente teve algumas respostas importantes sobre anomalia, sobre o que aconteceu com a Octavia, mas ao mesmo tempo também começaram a surgir algumas dúvidas a respeito dessas pessoas aí novas que a gente ainda vai conhecer um pouco melhor nessa temporada, né? Como é que essas pessoas elas foram para lá, o que elas querem, qual é o modo de vida delas? Bom, para a gente entender melhor isso, nós temos que recapitular algumas informações. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que as pessoas de Sanctum, elas são descendentes lá dos primeiros colonos da missão da Eligius III. Missão essa que teve como uma das idealizadoras a nossa querida Becca Pranheda. Foi muito bom ver ela de volta aqui nesse episódio, mesmo que de maneira rápida, porque particularmente eu acho a Becca uma personagem muito interessante e uma das mais intrigantes também de The 100. Então,
Foi muito legal vê-la, mesmo que de maneira bem rápida. E a Becca, como nós sabemos, foi a pessoa que inventou essa coisa toda de Nightblood. Ela também tem relação lá com aquela questão da Cidade da Luz, da Ali. Foi ela que criou também a chama, que foi passada de geração em geração lá pelos comandantes na Terra. E também ela criou aqueles drives de backup de memória que depois os Primes, junto com Gabriel, utilizaram aí para manter lá a sua vida eterna. Então esse pessoal da Elysius 3, ele estava usando esses drives de memória como se fosse uma espécie de caixa preta, justamente para poder guardar as informações da missão deles. A gente sabe então que dessas pessoas que chegaram em Beta, apenas um deles sobreviveu. E esse cara aí que sobreviveu foi então quem tentou ali por várias e várias vezes tentar descobrir como é que esses códigos aí da anomalia eles funcionam. Então a gente vê ali o Gabriel assistindo lá tudo o que aconteceu com ele e tentando encontrar uma forma para eles poderem viajar também pela anomalia. E é bastante frustrante quando aquele homem lá destrói o tablet que o Gabriel estava usando para tentar descobrir o código da anomalia. Bom, obviamente a gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo e eles vão ter que encontrar uma outra forma de descobrir esse código. Mas como eu falei, esse episódio aqui ele não trouxe apenas respostas, mas também várias perguntas aí para nossa cabeça. E eu estou bastante curiosa para entender melhor como foi que aconteceu essa coisa toda da missão da Elysius, porque até então a gente sabia que eles chegaram em Sanctum, mas pelo visto aconteceu mais coisas do que isso e ainda não sabemos qual é a relação dessas pessoas aí de Bardo com os Primes, já que tanto essas pessoas que são chamadas de discípulos quanto os Primes faziam parte da Elysius 3. Então são várias hipóteses que podem existir aí e eu quero saber de você, né, se você tem aí alguma teoria para isso, se você tiver alguma teoria, se você também está super curioso como eu para saber mais respostas, deixa isso aqui no comentário que a gente pode tentar compreender juntos aí o que foi que aconteceu nessa missão. Então esse episódio ele foi uma mistura de respostas com alguns momentos ali mais intimistas e alguns momentos mais ali profundos, mostrando toda a evolução emocional da Octavia, a relação dela com a Diosa e também com a Hope. Mas eu também quero saber o que você achou desse episódio, então deixa aqui nos comentários se você curtiu esse episódio ou não, de repente você pode não ter gostado de alguma coisa, deixa para mim quais foram as suas dúvidas, se você conseguiu compreender realmente tudo aquilo que o episódio explicou ou não. Eu acredito que esse era um episódio pra gente assistir com um pouco mais de calma, para que a gente não ficasse confuso com tanta informação sendo passada pra gente. Então, pessoal, deixa aqui embaixo no vídeo seu joinha se você curtiu, se você não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative esse sininho e vem fazer parte aqui da nossa comunidade no YouTube. Por hoje é só, a gente se vê aí então no próximo vídeo de The 100. Tem aqui no canal playlist de The 100, tem também outras séries, se você quiser saber um pouco mais, dá uma olhadinha aqui com calma. É isso aí, pessoal, e tchau!